Gente, que prazer estar com vocês mais uma vez aqui, você que participa aqui do nosso treinamento. E hoje, de forma muito especial, recebendo duas pessoas que eu tenho muito carinho, dois executivos que eu tenho a mais alta admiração. Quero que vocês com muito carinho recebam Fábio Quintino e Luciano Castro. Prazer receber vocês, uma honra. Tudo bom, Sérgio? Satisfação estar aqui, batendo esse papo contigo e com todos que estão vendo. Sérgio, obrigado aí pelo convite, o Luciano também um parceiro de longa data, e vamos bater um papo aí com a rapaziada que está nos vendo. Tenho certeza que vai ser um papo do mais alto nível, vocês que têm uma estrada muito grande dentro das instituições financeiras, em cargos de liderança, cargos de superintendência, grandes cargos que vocês já atuaram, liderando grandes equipes. E, Luciano, queria te perguntar já de cara objetivamente, modelo de gestão, você para mim é uma grande referência em termos de modelo de gestão. É um assunto, né, bem abrangente. Dá um panorama aí pra gente aí. Bom, Sérgio, na verdade, assim, a gente tem conversado muito sobre essa questão do modelo de gestão e o quanto isso influencia na mudança de cultura das empresas, não só no sistema bancário, mas em qualquer outra empresa, e a importância disso, né? Então, a gente pode dividir aí em dois formatos para ser mais didático, objetivo, falar em dois modelos de gestão. Um modelo que é meramente mobilizador e que tem pouca preocupação com as pessoas, sejam elas os empregados ou até mesmo os clientes na venda dos produtos, e modelos mais estruturantes, que aí sim, com um olhar mais humanista, com visão de pessoas e com isso atingindo objetivos e resultados sustentáveis e eu costumo falar resultados de excelência. Esse modelo mobilizador seria aquela coisa do... Eu digo que é a história do burrinho, né? O burrinho, você joga ali um anzol com a cenoura na frente, e aí ou ele caminha na direção que você quer, motivado pela cenoura, seria o motivacional, seria uma campanha de repente, né? Ele tem um objetivo, ou então você vai com aquele modelo da vara no lombo mesmo, que é a política de implantação de consequência. Então eu digo que o burrinho é cenoura na boca ou vara no lombo. esse seria um modelo mobilizador? Na verdade, você tem várias formas de especificar esses modelos, mas a gente pode dizer assim, que no modelo mobilizador as pessoas mandam e você obedece, porque tu é louco, tu vai obedecer o que está sendo dito, muitas das vezes contrária àquilo que a gente chama de gestão natural, né? Aquilo que naturalmente em gestão se faria. E no modelo estruturante você tem todo o cuidado de ter um preparo, né? Que faça sentido tudo aquilo que está sendo executado, para que, no final das contas, toda essa estruturação possibilite ganho de escala e, consequentemente, maiores resultados. Os dois entregam resultados. No mobilizador você atinge resultado. No modelo estruturante você também atinge resultados. A diferença é que aqui ele chega num limite, porque as pessoas não aguentam mais. Chega um momento que se desgastam. Nesse outro modelo, como elas vão aprendendo e se aperfeiçoando durante o processo, naturalmente, você não alcança somente resultados, mas sim resultados extraordinários, porque o time vai ganhando em comprometimento, vai ganhando em conexão, né? Eu gosto muito de falar de interconexão também, que faz com que as pessoas entendam a sua contribuição para o todo, né? Sabendo que quando eu faço menos, pensando no resultado global, tem alguém que está fazendo mais, para poder suprir isso que eu deixo de fazer. Então, tudo isso complementado leva a essa entrega de resultados extraordinários. Eu insisto na história do jumentinho, porque quando a questão do jumentinho é que quando ele está tomando ali, está apanhando para fazer, né, fazendo aqui uma analogia, ou ele tem uma campanha, e na verdade não tem significado. Para onde que eu estou indo? Por que eu tenho que chegar lá? Né? Eu penso que a equipe tem que ter significado, por que eu faço, o que eu faço. Né? E muitas das vezes a gente vê, tem que fazer, porque se você não fizer, você vai ter uma consequência, como você falou. E aí a coisa perde um sentido, né? Fábio, como é que você vê essa história? Eu acho que os dois modelos dão trabalho pro gestor, né? Tanto o mobilizador quanto o estruturante dão muito trabalho, porque assim, no mobilizador, você tem aquele trabalho de input e resultado. Tem que estar sempre, as pessoas estão sempre dependendo de input para gerar resultado. Isso é desgastante para o gestor. O gestor ele precisa estar sempre dando input, inovando no input, fazendo sempre essas questões. Quando você vai para o estruturante, que é o segundo modelo que o Luciano falou, também dá trabalho. Porque é um modelo que você tem que olhar o lado humano muito mais forte, você tem que motivar as pessoas, você tem que fazer sentido para as pessoas. Então esse trabalho também é muito grande para o gestor. Mas eu vejo diferença também com relação ao resultado. Né? Porque no primeiro modelo mobilizador, você tende a dar resultado mais rápido,
mas é difícil você manter esse resultado em médio e longo prazo. No modelo estruturante, não. Você, às vezes, tem um V0 um pouco mais lento, uma velocidade inicial um pouco mais lenta, mas a tendência é que, trabalhando com as pessoas, e não apesar delas, você começa a ter um significado maior e aí um resultado mais constante também. Sim. É meio que a coisa do bumbo, né? Exatamente do bumbo. O mobilizador ele tem muito bumbo, né? Eu, particularmente, não sou muito bom com o modelo de bumbo. Então, cada gestor, que o Luciano falou da gestão natural, né? Então, tem gestor que acha bom e se dá bem, fica jogando toda hora inputzinho, WhatsApp, carinha, emoji, aquelas coisinhas. Vamos lá, galera. Vamos lá, não sei o quê. E vocês são o melhor time do mundo. Não, eu gosto mais de trabalhar individualidade. Eu acho que cada pessoa responde individualmente aos inputs. Então, você tem que entender o lado humano da pessoa, aquilo que ela está construindo, o que tem valor para ela. E aí sim você fazer um trabalho mais completo do ponto de vista de gestão. Mas assim, não há dúvida de que os dois dão resultados, né? Resta saber qual é o modelo que deve ser aplicado e eu sempre sou a favor mais do modelo humano. A gente vem no nosso país de uma cultura de trabalho onde antigamente você não tinha uma remuneração, né? Diferente, por exemplo, da colonização das Américas, né? Da América do Norte, onde você teve uma colonização ali de pessoas que vieram para prosperar, né? Para colocar seus negócios. A gente teve ali um regime de escravatura, né? A gente não teve uma colonização, a gente teve uma dominação onde algumas famílias ali dominavam, e essa cultura nossa de trabalho, não sei se vocês concordam, vem também um pouco daí, né? Do próprio latim lá do Tripali, onde você tinha um instrumento de tortura, onde trabalho até hoje acaba sendo associado com algo ruim, né? Você tem teu filho, não quer estudar, vai trabalhar, quer dizer, trabalho é castigo, então, no trabalho já deveria criar nossos filhos sendo uma coisa boa. E aí, essa questão do bumbo vem exatamente, se não me engano, de quando você tinha os escravos ali remando e você tinha alguém batendo um bumbo para dar o ritmo da cadência. A cadência, e na verdade aqueles escravos, eles não sabiam nem para onde estavam indo. Né? Então, eu queria que vocês falassem assim, a questão do porquê. Né? Eu acho que uma coisa que é fundamental são as equipes saberem por que eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, né? Antes de falar do como fazer e para que fazer, anda num movimento muito de faça, reme, mas remar para onde? Por quê? Quando falta significado, você acha que isso afeta? Não, sem dúvida, né? A gente tem alguns termos que são muito fortes, né? No modelo mobilizador, a gente fala muito sobre a questão de tirar da zona do conforto. Você escuta muito se falar isso. Não, tem que tirar da zona de conforto. Quanto no modelo estruturante, exatamente o contrário. Você mantém as pessoas numa zona de segurança, onde elas se sintam mais aptas a contribuir com mais resultado. Porque elas se sentem confiantes, inseridas num grupo que vai levá-las a essa entrega, que vai ajudar no desenvolvimento, que vai contribuir com a formação e consequentemente, vai gerar maiores resultados, né? Então, a gente estava falando aqui, o Fábio falou um pouco sobre o nível de trabalho, o esforço. O esforço no mobilizador é praticamente o mesmo, em todo o período. Você vai mobilizando as pessoas e é um esforço diário de mobilização. No estruturante, o teu esforço no início é muito maior, que você tem que conhecer as pessoas, você tem que entender as necessidades delas, a empatia é fundamental, quer seja com o teu colaborador, quer seja com o teu cliente externo. Você precisa conhecer para entender necessidade, porque aí fica muito mais fácil de você realizar uma venda de sucesso. E, consequentemente, você tem resultados duradouros, porque aquele cliente que vai voltar, porque ele vai ter essa confiança, e o teu colaborador internamente, ele vai se sentir mais confiante, vai se desenvolver cada vez mais e, obviamente, que tem instrumento para isso. A gente pode falar aqui de excelência de execução, pode falar de feedback, que eu entendo como a mais poderosa ferramenta de gestão que existe, porque você vai gerar esse comprometimento e a formação das pessoas. Fábio, você acha que passa, então, essa questão por um Fordismo, aquela coisa do Charlie Chaplin em tempos modernos, onde o cara é um mero apertador de parafuso e ele não sabe, dentro do todo, qual que é o papel dele, que no final ele é uma peça fundamental dentro de uma engrenagem maior, ele se sente alguém isolado, sem muito sentido para fazer o que está fazendo? Sim, eu acho que isso acontece, mas acho também que houve também uma evolução da própria consciência do trabalhador. O trabalhador hoje, ele não aceita determinadas situações, né? Ele não responde simplesmente por input. Ele precisa ter uma consciência de falar assim, não, cara, eu quero ir por esse caminho porque esse caminho tem sentido para mim. E simplesmente, se não tiver sentido, ele não vai. Então, eu acho que o gerente hoje, o papel do gestor hoje, ele tem que ser muito mais previsível do que é o normal. Porque o que eu sempre falo na gestão? Falo,
a sua equipe, o seu time, ele tem que saber exatamente qual vai ser a tua reação em determinadas situações. Ou seja, você tem que ter previsibilidade. Você não tem mais aquele modelo. Lembra aquela plaquinha que ficava na mesa dos chefes? Que você fala, chefe estressado. Chefe feliz. E aí você sabia falar assim, não, se ele hoje tá feliz, eu posso levar algum assunto para ele que eu vou conseguir um resultado melhor. Se ele tá estressado, fuja dele. Hoje não. Hoje o que os times querem são gestores previsíveis. É que é o seguinte, eu vou levar um assunto para ele e ele vai ter a mesma reação hoje, amanhã e sempre. E a previsibilidade, como o Luciano colocou, dá essa sensação de segurança pro time. Porque o time se sente seguro com o gestor previsível. Agora, você imagina, eu levo um assunto para um gestor hoje, amanhã eu levo o mesmo assunto, ele reage de maneira diferente, isso me dá desconforto, não tem essa previsibilidade, e aí o time fica com desconfiança quanto ao modelo de gestão. Então, eu acho que são as duas coisas, entendeu, Sérgio? Eu acho que, sim, teve uma evolução do modelo saindo de Ford, mas teve também uma evolução da consciência do trabalhador, que exige também de gestores muito mais do que eles davam antigamente. Então, aquele modelo antigo, hoje o empregado não quer mais, o time não quer mais. Ele quer um gestor que entenda, que compreenda, que seja previsível. Então, hoje o que é mais difícil para um gestor é ele ser previsível. É ele reagir da mesma maneira, independente do dia dele como tá. Será que ele recebeu uma má notícia no dia, no início do dia, e aí ele vai reagir diferente? Não, ele tem que saber filtrar aquilo para que as respostas dadas aos seus empregados, ao seu time, sejam sempre respostas consistentes. Deixa eu complementar uma questão aqui que o Fábio falou, porque também o que acontece hoje? A visão precisa ser muito mais customizada na relação, tanto com o cliente quanto com os colaboradores. Então, perfeito. O que se fazia muito antigamente? Você dividia metas igualitariamente e partia do princípio de que todo mundo tinha o mesmo ponto de partida. E as pessoas não têm o mesmo ponto de partida. Elas têm histórias diferentes, formações diferentes. Então, você precisa entender a contribuição, a margem de contribuição que vai ser gerada a partir daquele ponto de partida de cada um. E, para isso, requer proximidade, conhecimento. O resultado, né? A gente estava falando aqui que os dois precisam dar resultado e vão dar resultado. Só que no modelo mobilizador, o resultado, ele é o que te mobiliza o tempo todo. E ele te mobiliza sem uma preocupação com a formação e em sua totalidade. No mobilizador, no construtivista, ele é um indicador do resultado, é um indicador do desempenho. Ele vai fazer com que você caminhe em direção a maiores entregas, porque o teu gestor, quem te acompanha, ou você mesmo, numa autoanálise, vai perceber quais são os teus pontos de desenvolvimento e vai atuar em cima desses pontos e, obviamente, vai crescer. Né? Agora, uma coisa é importante, né? A gente está falando aqui de modelos, agora percebe como o modelo estruturante ele exige um grau de comunicação muito acima do normal. Porque você precisa compreender o outro e se autocompreender também. Então, a história da comunicação, ela fica muito mais forte aqui nesse modelo, porque você precisa fazer o outro entender exatamente o que você quer. Então, você tem que ter tempo para as pessoas, né? A velocidade é uma coisa que não se aplica a gente. Se aplica a processo, se aplica a um monte de coisa, mas a pessoas não. As pessoas querem tempo útil. Então, quando eu vou levar alguma situação, eu quero ser ouvido verdadeiramente, quero que o outro tenha escutativa, eu quero que as soluções sejam verdadeiras, que haja empatia no processo. Então, olha que coisa, né? Então, isso tudo exige um nível de comunicação do gestor muito grande. E o que está acontecendo, Sérgio, no meu entendimento? A gente está tendo uma geração que está vindo agora, que cada vez mais aqueles que sabem se comunicar bem, eles vão ter um índice de sucesso muito maior do que os outros. Porque nas gerações anteriores, o índice de comunicação ele é mais ou menos padrão. Agora não é mais assim. Então você percebe muito claramente que quem tem um poder de comunicação, quem sabe comunicar no micro, no macro, ele tem uma tendência de ter mais sucesso no que ele faz, independente da carreira. Porque agora a comunicação faz toda a diferença no processo de venda, como você sempre fala nos cursos, no processo de gestão. Então a comunicação vira um fator primordial de entendimento do outro e também de conexão com os outros, né? O Peter Drucker, né, que é um dos pais aí da administração, tem uma frase, ele dizia que 65% dos problemas corporativos estavam diretamente ligados à falha de comunicação.
né? Exatamente o que você está falando aí. E comunicação, até fazendo um alinhamento, não é o que você fala, é o que eu entendo do que você fala. Exatamente. Né? Então, entre o que eu penso em falar, entre o que eu digo e entre o que você entendeu, já tem muita história, né, pela frente aí em relação já foi bastante coisa aí perdida no caminho. Tem aquela brincadeira do telefone sem fio, Exatamente. né? Faz uma roda, cada um vai falando uma coisa, chega no final totalmente diferente do que você quis dizer. Exatamente. Olha como é que isso é uma coisa preocupante hoje nas organizações. Principalmente porque, aliado à necessidade muito alta de comunicação assertiva, correta, humana, né? Você também tem a questão do tempo te consumindo. E comunicação exige tempo. Boa comunicação exige tempo. Você não vai atender um cliente bem em 30 segundos. Sim. Você vai precisar de tempo. E hoje é o tempo que está sendo roubado. Então olha como é que exige do gestor uma consciência de trabalho, exige do cara da venda uma consciência do que ele está fazendo, para que ele possa ter o melhor resultado com o menor esforço, que é o que na verdade todo mundo quer em gestão, né? O ter o melhor resultado com o menor esforço, né? O bom de tudo isso é que tem método, né? Então, Exato. A gente hoje, aliás, não é de hoje, há muitos anos que já tem diversos métodos de excelência de execução, e eu trazendo hoje para a atualidade, você tem as metodologias ágeis que, na verdade, também são muito focadas em excelência de execução, em geração de ritmo, em produção mensurada da execução. Então, o resultado ele vem como consequência de uma execução bem feita. E o acompanhamento dessa execução, a regularidade desse acompanhamento e até a sua autoavaliação vão fazer com que você tenha resultados maiores em virtude do desenvolvimento das habilidades. Na verdade, gente, o que faz com que todos nós cresçamos nas empresas o que vai nos desafiar é a ampliação da quantidade de competências desenvolvidas que você passa a ter. Então, você começa desenvolvendo alguns cargos de menor quantidade de competências, vai desenvolvendo competência e vai buscando outros níveis empresariais. No fim das contas, praticamente é isso. E você comentou agora uma coisa que é interessante, que é a questão da intencionalidade, né? É uma coisa importante para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, entender que você tem que ser intencional no teu processo de crescimento. Você não pode achar que as coisas acontecem naturalmente só. Você precisa ter um método, você precisa construir coisas positivas para você, para que você possa crescer na tua carreira. Então, você quer ser um bancário de sucesso. Eu vou viver meu dia cada um. Não, você tem que ter uma intenção. O que eu preciso dominar? Eu tenho que trabalhar comunicação? Como é que eu trabalho comunicação? Eu tenho que trabalhar método de gestão? Existe ferramenta para fazer isso. E são essas ferramentas que são importantes que as pessoas consigam desenvolver, trabalhar para desenvolver suas competências, para que elas cresçam na sua profissão. E se não quiserem crescer, mas que sejam melhores ainda naquilo que fazem, né? Uhum. Então, com prazer. Eu sempre falo muito que a gente precisa de um pouco de dopamina no sangue, né? Porque não é assim, eu quero que o outro me reconheça. Tá, mas você tá com dopamina no sangue? Você tá gostando do que você tá fazendo? Porque se você estiver gostando, a chance do outro estar gostando é muito grande. Então você precisa gostar. Então para isso você tem que fazer coisas que são prazerosas para você. Mas tem que ter intenção, tem que ter método, tem que ter maneira de você crescer. E é mais ou menos o que a gente fala aqui, né? É o que o bancário faixa preta faz também, né? Te dá instrumento, te dá ferramenta, te dá método para você crescer naquilo que você quer ser melhor naquilo que você faz. Eu acho que você está falando muito, passa pelo campo da motivação, né? Trazendo que, quando você fala de ser intencional, é de estar motivado para algo, lembrando que motivação é um motivo para uma ação. Então, o que me faz sair de casa todo dia? O que me faz levantar da cama? Porque a gente está falando aqui com muita gente naturalmente, que quando o despertador toca na segunda-feira, esse cara não quer sair da cama, essa amiga não quer sair da cama, né? É um peso, mais um dia, mais uma segunda-feira, bater meta, meu chefe no meu cangote. E esse motivo para essa ação muitas vezes passa pela disciplina. Sim. É isso? Você, quando tem a disciplina, você, quando tem o hábito, a motivação acaba vindo depois. Porque motivação, não sei se vocês concordam, tem dia que você vai ter, tem dia que você não vai ter. Você faz atividade física, eu sei, você é um atleta, Fábio. Então, você deve ter dia que você tá com vontade na academia, tem dia que de repente tá frio. Eu fui para uma festa ontem e fui dormir tarde, né? Eu tô moído de ontem, peguei muito peso. E aí eu digo sempre que a gente não pode ser razoável, a gente precisa ser irrazoável. Porque o que é razoável que eu costumo dizer? É alguém que detém razão. E não é errado você deter razão. Hoje eu marquei de ir pra academia, mas tá mó frio. Não vou, é uma razão. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã, é uma razão.
Hoje eu tô meio dolorido. É uma razão para não ir. Mas o irrazoável, ele vai além da razão, né? Ele enxerga algo além, ele tem um hábito de ir lá e faça chuva, faça sol, cansado ou não cansado, com dor, sem dor, ele tem o hábito de a disciplina de ir lá. E aí a consequência é que vem a motivação e a coisa vai acontecendo. É mais ou menos assim, Luciano? Porque, na verdade, o que vai acontecer, Sérgio? A repetição é que vai levar ao desenvolvimento do hábito. Então precisa ter disciplina. É óbvio que uma hora vai dar dor de barriga, você não vai estar sempre bem, vai acontecer alguma coisa. E o gestor precisa estar pronto para compreender isso, e você mesmo precisa entender que você não vai ser uma super-heroína ou um super-homem o tempo todo. Né? Um super-herói o tempo todo. Algumas horas vão acontecer. E você precisa estar preparado para isso também. Agora, precisa de disciplina, precisa da repetição para poder criar hábito, para fortalecer, porque a gente cresce acertando também. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, não, eu cresço quando erro. Mas, na verdade, você se torna cada vez mais confiante quando acerta. E cada vez que você sente que deu certo, você se sente mais forte para fazer novamente, e isso continua, e isso é o que faz a mudança de cultura nas corporações, é o que faz a mudança de cultura nas equipes e o que faz a tua própria mudança de cultura. Essa é legal, eu costumo muito ouvir que a gente cresce mais nos erros do que nos acertos, né? E isso que você falou me fez refletir aqui, porque te dá uma injeção de segurança, né? Se eu acertei isso aqui uma vez, por que eu não posso acertar a segunda, né? Por que eu não vou acertar a terceira? Isso de alguma forma vai dando esse ânimo, né? E isso vai trazendo, é bem legal do que você falou. Mas você tem que estar preparado para errar. Sim. Você tem que saber que faz parte do jogo errar e também procurar aprender com o erro. Sim. Só que o foco tem que ser no sucesso, no resultado e na conquista. Dificilmente a gente vai acertar sem errar, né? Para acertar, geralmente tem que errar. Sem dúvida. Em algum momento, você vai passar por esse momento. Né? E precisa saber encarar, enfrentar esse momento, superar, se fortalecer diante disso e continuar. Mas o que vai te levar ao sucesso são os acertos. O Alfredo Soares diz que já que você vai errar, erre rápido, aprenda rápido, acerte rápido. Porque vai ter que errar. Então, erra logo que você tem que errar para poder acertar logo. E que simples assim. Acho que vale muito a intencionalidade. Você está fazendo de forma correta, é o que você está buscando. Errou, vamos lá, segue em frente. Vamos corrigir e vamos seguir. Isso é fundamental. Nesse caminho aí, eu tenho até uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas acham exagerado, que eu falo assim, crescer não é natural. Porque as pessoas acham que crescimento é natural. Porque você vê uma planta crescendo, você vê um cachorrinho crescendo, a gente mesmo cresce, se desenvolve. Mas o crescimento, ele é antinatural nesse aspecto de gestão, de venda. Por exemplo, quer ver uma coisa? Você vai querer se tornar um cara com o melhor dom de comunicação. Você acha que isso é natural, cara? Cara, com 17 anos, Sérgio, eu era o cara mais tímido da turma. E aí eu encontrei um professor que ele falou assim pra mim, pô, cara, por que você não faz teatro? Você precisa fazer teatro, porque você é muito tímido. E eu me matriculei, fui fazer uma escola de teatro lá na usina. Cláudia Rodrigues, que fez o Diarista, era minha professora, na época não era nem famosa, lá no curso da Rosane Goffman. Fiquei 2 anos fazendo teatro. O teatro me destravou na comunicação, né? Eu e esse cara aqui fizemos junto também oratória. Tá lembrado, Luciano? Fizemos curso de oratória juntos. Isso, né? Tem tempo, né? Mas o quê? A gente entendia que isso era importante e a gente investiu. Qual era o natural? Não, eu vou aprender a falar falando. Não, meu amigo, calma aí. Você tem ferramenta para isso, você tem instrumento. Tem gente que pode te entregar conteúdo para você crescer de uma maneira mais rápida. E você não precisa ficar, não, isso aqui naturalmente, não naturalmente, cara. É para quem vai querer ir devagar. Agora, um processo de crescimento consolidado, ele é um pouco antinatural. Uma outra coisa que eu costumo falar, venda, né? Não, o homem nasceu para vender, tá? Pode ter nascido para vender. Agora, você acha mesmo que vender é natural? Porque quem vende, todo dia tem que acordar sabendo que vai começar a levar um monte de não. E onde já se viu alguém que acorde disposto a levar não? Porque o que a gente quer da vida é sempre sim. Eu quero que a vida diga sim para os meus sonhos, eu quero que o cliente diga sim para a minha proposta, eu quero que o meu chefe diga sim para a minha proposta de aumento de salário. Você quer viver, eu quero que a mulher dos meus sonhos diga sim para a minha proposta de casamento. Então você não quer levar não na vida. E vender é você se acostumar às vezes a levar não. E onde tem naturalidade nisso? Isso é antinatural. Mas você precisa desenvolver técnicas,
precisa de ter ferramentas para você aumentar o teu nível de assertividade, para você receber cada vez menos não, para você ter mais sim, e isso retroalimenta a dopamina, que eu tinha falado antes, retroalimenta uma dopamina, você se sente confiante, como o Luciano colocou aqui, para você fazer de novo. Então é o erro e o acerto conjugado que vão te dando isso, mas não é natural, porque o natural o quê? No primeiro não você para. Esse é o natural, né? Ah, deu certo, então tem que repetir. Não, cara, mas calma aí. Time que tá ganhando, às vezes você tem que analisar. Você não poderia ter um desempenho melhor se tivesse feito uma mudança aqui? Então não é tão natural como as pessoas acham que é. Por isso que tem que ter instrumento, por isso é que tem que ter ferramenta, por isso tem que ter ajuda, tem que ter apoio de coach, de líder, de pessoas acima de você, de pessoas que podem te orientar, que podem te ajudar no processo, para que você faça isso daí de maneira mais rápida e mais forte para você crescer. Eu acho que eu até virei vendedor, Fábio, porque como eu sempre fui feio, eu levava muito não na noite, né? Então eu ia pra uma balada, assim, pra eu conseguir uma menina, eu tomava 9 nãos antes. Então, de repente, foi ficando natural pra mim. Eu não tenho tanta dificuldade. Você é mais bonito, Fábio, de repente... Não é melhor você botar esse teu óculos aí. Mas, brincadeira à parte, é o que você falou. Eu acho que essa questão de você... Acho que foi o Luciano que falou. A gente viveu um tempo onde a gente tinha que tratar todo mundo igual, né? Todo mundo é igual, trata igual. E hoje a gente sabe que a gente tem que tratar os diferentes como diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, você até falou da questão do gestor e da questão da comunicação. Às vezes, essa comunicação vem de cima, né? Então, você tem uma presidência que toma uma decisão com o conselho, que passa para o diretor... para a vice-presidência, que passa para o diretor, que passa para o superintendente, que passa para o regional, que passa para o gerente geral, que passa para o cliente. Isso é até uma pirâmide, você deve lembrar de um livro antigo, mas muito bom, que é o Monge Executivo. Tinha essa pirâmide de liderança. E aí a ordem vem de cima. E aí no final chega no soldado. E o soldado está de frente com quem? Com o inimigo. E, na verdade, é o chão de fábrica que está de frente com quem? Com o cliente. Na verdade, o cliente acaba assumindo a figura do inimigo, que é quem vai ter que atender todos os interesses, ele que vai pagar essa conta para atender a meta lá de cima. E aí a gente que tem nesse modelo, né, o teu segundo estruturante. O estruturante, você tem uma pirâmide invertida, seria isso? Onde você tem o cliente na ponta da pirâmide mandando e a gente pensa buscar quais são as necessidades desse cliente. A gente não procura mais um cliente para o nosso serviço, a gente procura um serviço para o nosso cliente. Qual é a necessidade hoje desse cliente? E aí a gente que está no chão de fábrica, né, vamos chamar assim, vai entender o que esse cliente está demandando e vai subir isso para regional, que sobe para a vice-presidência, para que toda a empresa possa trabalhar para esse rei chamado cliente. É isso? Basicamente é isso, né? E obviamente que vão ter muitas etapas durante todo esse processo. Achei muito interessante você citar o Monge Executivo, porque tem nosso tempo, né, Luciano? Tem uma citação lá que eu gosto muito, que é a questão do gestor como servidor, né? Que aí inverte essa pirâmide. Que você parte do princípio de que o gestor não é o cara que sabe tudo, né? E a gente acaba, nas empresas como um todo, né, Fábio? A liderança entender que ela sabe o que é melhor para você. Para onde vai a tua promoção, se você tem que ser promovido ou não, né? Então, e que às vezes está incompatível com a tua necessidade pessoal de vida, do teu momento de vida ou por diversas outras questões. E quando você coloca o gestor como servidor, que é o cara que pensa na necessidade das equipes, que pensa na necessidade de cada colaborador. E no caso do atendimento ao cliente, que visa a necessidade do cliente, muda toda a configuração e você passa a ter uma nova realidade de entrega. Agora, aliado com isso aí que o Luciano colocou, você foi falando da estrutura, eu acho que a gente sofre um mal também de sofrer demais por causa de estrutura. Mas vem um comando, mas tem aqui uma coisa que dificulta, esse produto podia ser diferente, e a gente traz aquilo e vira aquela sofrência por causa de um monte de coisa que está além de nós. Eu sempre falo assim, cara, a gente precisa focar no que está no nosso comando, no que está no nosso controle. Eu não posso querer mais do que a estrutura. Então, se a estrutura me entregou esse produto, é o melhor que a estrutura pode me entregar. Se o gestor está me entregando esse momento, é o melhor que pode ter. E eu não tenho que ficar pegando aquelas dificuldades momentâneas e ficar carregando comigo, como se fosse um fardo. Cara, eu tenho que analisar o que tem a meu dispor ali e ir para dentro. Olhar e falar assim, cara, é isso aí, o produto tem esse probleminha aqui, mas e daí que ele tem esse probleminha? Né? Por exemplo, capitalização, né? A gente às vezes está falando de capitalização, falando no mundo de venda, e a gente fala, capitalização não dá nem rentabilidade de poupança, mas e daí, pô? E quem falou que isso vai ser um impedimento da venda?
Então você tem que pegar tudo que está na tua mão, parar de sofrer um pouco e ver onde tem a qualidade, onde tem a possibilidade para que você possa avançar no modelo. E aí você vai ficar um pouco mais livre, mais solto, vai ficar sem essas amarras de falar, mas aqui não acontece, na minha empresa não tem promoção. Como não tem promoção, meu amigo? É como o Sérgio mesmo fala, né? O Sérgio fala isso, tem que estar na vitrine. Se você não tiver na vitrine, você não é promovido, né? Eu me lembro que quando tem promoção. Quando eu fui promover o Sérgio, lá eu tive a alegria de promovê-lo uma vez, e aí ele tava na vitrine. Se você não tivesse na vitrine, eu não tinha te visto. Né? Se você não tivesse em promoção, como você costuma falar, você não teria sido promovido. E aí você estava sofrendo? Não estava sofrendo, você estava fazendo o teu melhor ali, feliz, agradável, fazendo, e de repente alguém estava olhando. Então você esquece a estrutura toda, o sofrimento que ela pode estar te causando e foca naquilo que está no teu comando, no teu controle. Qual é a tua intenção? Qual é a tua intensidade, que também é importante do lado da intencionalidade, a intensidade, né, que eu chamo de cadência, e você ter as ferramentas e você ir seguindo, para que você possa se aprimorar. Eu, quando lembro das minhas primeiras funções gerenciais, né, Luciano? A gente teve uma carreira meio gêmea aqui, e às vezes eu tenho vergonha de coisas que eu pensava, eu fazia, eu trabalhava. Não é porque eu era errado, mas é porque hoje eu sei que eu poderia fazer melhor. Né? Então isso é natural do processo de crescimento. Você olha ali e fala, cara, isso aqui tem que ser melhor, mas nunca sem intencionalidade. Por isso que eu estava falando que é antinatural. Quer dizer, você prefere ser essa metamorfose ambulante, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Senão você vai ser o quê? Tu acha que se hoje eu fosse ser o gestor novamente, como eu já fui, hoje está mais pro Sérgio ser meu gestor do que o contrário. Mas imagina, eu sou gestor do Sérgio novamente. Você quereria o mesmo Fábio daquela época? Certamente que não. Você fala, eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa, né? Eu espero que ele tenha melhorado em um outro aspecto. É isso que as pessoas esperam. É isso que a minha esposa espera de mim. O meu filho espera de mim. É isso que o mundo espera de nós, uma melhoria constante. Agora, com um processo intencional e intenso também. Você define a cadência, você define a tua carreira, você define os inputs, mas você trabalha de maneira consciente para você fazer o teu crescimento. Você falou desse estoicismo, né? O que está dentro do teu controle é o que está aqui, o que está fora eu não vou fazer. E isso me lembra algumas situações, né? Tem gente hoje, e eu sei que vocês têm esse olhar também, que a gente vê um problema, a gente vai olhar buscando uma solução. Mas tem gente que para cada solução ele quer arrumar um problema. Você já viu isso? Porque você vai encontrar oportunidades. Porque, a bem da verdade, é óbvio que a gente quer que a corporação melhore, que os produtos sejam melhores, né? Facilita a nossa vida de alguma forma. Só que, quando você está lá na ponta, identifica uma oportunidade e pode atuar através da sua formação, capacitação, todo esse treinamento que o Fábio estava falando agora há pouco, e a partir dele gera novos negócios, então você alcança, e é isso que a empresa espera de você, né? Porque ela não vai conseguir atingir em todas as etapas. E você vai chegar onde o braço da empresa não consegue chegar. Aliás, é um dos motivos pelos quais você está ali. Identificar essas oportunidades é o que vai te diferenciar, né, Se tudo funcionasse naturalmente, não precisava de gestor, né? Exatamente. O gestor está ali justamente porque as coisas precisam ser reordenadas, serem direcionadas, então acho que é fundamental. Sempre que tem um problema, eu falo, é por isso que você está aí como gestor. Sim. É por isso que você está aí. Aliás, é uma das definições, né? Para gerir negócios escassos. Recursos escassos. Recursos escassos. É para fazer gestão de recursos escassos. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu falo o seguinte, sempre nas minhas equipes. Eu contratei vocês... Não é pra dizer o que vocês têm que fazer. Eu pago vocês caro pra vocês me dizerem o que eu tenho que fazer, pô. Não é isso? O Bill Gates, lá, o Steve Jobs, na época, ele contratava os melhores engenheiros. Pra ele ter que dizer, não, eu quero ouvir solução. E geralmente o teu colegiado, o teu corpo de gerente vem na tua mesa, quando você é um gerente geral, um regional, um superintendente, pra falar, e aí, chefe? Não, e aí, chefe, não, eu tô pagando você justamente o contrário, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele diz o seguinte, a melhor coisa para quem não quer fazer nada é dizer que nada pode ser feito. Né? Porque você resolveu. Né? Eu digo que o melhor problema é aquele que não tem remédio. Porque o que não tem remédio, remediado está, não tem o que fazer. Né? O estoicismo não tem o que fazer. Então, às vezes as pessoas preferem, por uma questão de zona de conforto, falar, isso aqui não tem jeito não. Tem uma história do Steve Jobs, que ele estava, não sei se vocês conhecem, ele estava na mesa com os engenheiros, eles trouxeram um novo iPhone e ele falou, eu quero menor. Steve, não tem como ficar menor. Eu quero menor. Steve, a gente já reduziu o máximo. Eu quero menor. Aí ele falou, traz um balde d'água. Ele taca o iPhone dentro do balde d'água e faz aquela borbulhou. Ele falou, se entrou ar é porque tem espaço.
E ele não era engenheiro ali, era os caras que ele contratou. Sim. Uma semana depois os caras voltam e falam, Steve, você tinha razão, a gente conseguiu diminuir. Então, é esse pensar fora da caixa, né, Fábio, que a gente fala tanto. E o gestor, cabe ao gestor se desafiar, né? Uhum. É muito fácil, às vezes, uma pessoa que tem experiência, né? A gente tem anos e anos aí de carreira, e você vê um problema que você já viu diversas vezes, e você é mais... O tempo, né, a velocidade exigida, você fala, não, façam isso. Não é melhor se perguntar, tá, e aí? O que a gente faz? Porque esse processo desenvolve time também, desenvolve carreira. Então é melhor você falar o que a gente faz para tornar esse problema palatável, ou minimizar o efeito desse problema. O que vocês sugerem? Para você também ir ali desenvolvendo a mentalidade do time. Porque você está lidando ali, às vezes, com assistentes, com gestores, que eles vão crescer. E amanhã eles vão estar no seu lugar. Então, ali é um momento também propício para você desenvolver também carreiras ali, né? E aí tem muito a questão da autonomia, né? Onde você começa a dar autonomia com mais responsabilidade, a história do Homem-Aranha lá, né? Mas que você começa a dar mais responsabilidade e, consequentemente, mais autonomia. E, obviamente, que as empresas, a gente falou muito aqui sobre a ótica do colaborador, né? Na entrega final, mas sobre a ótica da empresa, quanto mais a empresa der condição para que seus times e equipes consigam fazer resultado, melhor. Então, é uma lógica que se complementa, né, sob a ótica dos dois. Hoje a gente vê muita liderança, e eu tenho muitos mentorados, e estou no dia a dia com bancários, e a gente está nessa brincadeira aí há 20 e tantos anos, e a gente vê muita liderança hoje, que eu costumo falar de liderança da tia da faxina, da tia do café. Você bancário que está assistindo, você tem lá a tia do cafezinho, a tia da limpeza, porque assim, a gente estudou, né, se formou, leu um pouco. Então o que se espera desse líder? Que minimamente, além dele dizer onde tem que chegar, ele consiga dar um porquê de chegar ali, gerar a questão do significado, da motivação. Qual é o motivo para eu ter essa ação? O que vai me levar a sair da cama todo dia, a ter esse significado? A gente vê muita equipe hoje trabalhando com uma história de jumentinho mesmo, mas eu tenho que ir para lá fazer o quê? Não sei, eu só sei que eu tenho que ir, senão eu vou levar as varas no lombo, entendeu? Ou então tem uma campanha ali para ganhar uma caixa de bombom em alguns lugares, né? A gente vê isso. Teve uma agência que eu dava televisão para a equipe lá das campanhas, chegou um gestor depois, e ele falou, o Sérgio aqui dava televisão, não, a gente vai comprar uma caixa de bis aqui. Quase igual, né? Acontece. Então, assim, ou você tem uma caixa de bis ali na frente, a cenoura, ou você tem aquela vara no lombo, que é a imputação de consequências. Quando você fala de banco privado, literalmente você está falando aqui em demissão, né? Quando você não entrega. E aí a motivação do cara, vamos dizer assim, é pelo medo, né? Acontece muito isso, né, Luciano? É gestão do medo. Sem dúvida. A gente falou um pouco no início, né, sobre essa questão da gestão do medo, né? E que, no final das contas, ela toda gestão pelo medo acaba paralisando, de certa forma. Então, você acaba tendo um efeito contrário, um efeito secundário contrário ao teu objetivo. Porque as pessoas começam a paralisar, você tira a sinergia das equipes e deixa de ver sentido no que está acontecendo e, fatalmente, os resultados eles tendem a serem menores e, consequentemente, você não tem sustentabilidade das entregas, né? Vocês conhecem a pirâmide de Maslow, né? De Abraham Maslow, das necessidades do ser humano. A base da pirâmide, a primeira necessidade são as necessidades fisiológicas. Você precisa comer, dormir, beber água, né? A primeira necessidade. A segunda necessidade de qualquer ser humano é a necessidade de segurança, vocês sabem disso. Ninguém consegue viver com medo, como você falou. Então é um modelo que pode até funcionar durante um período de tempo, mas que não é sustentável. E aí eu sempre lembro essa história, eu já trabalhei com algumas lideranças, e você que está me vendo já viu esse tipo de coisa, que adotam meio que sistema de futebol de areia russo. Você já ouviu isso? Não. A Rússia, há um tempo atrás, ela foi campeã mundial de beach soccer. Isso é verdade. E aí você fala, mas não tem nem praia na Rússia, lá neva. Como é que foram campeões mundiais de beach soccer? E basicamente o esquema deles era o seguinte, o técnico, ninguém jogava mais que 1 minuto. Ele saía cansou, entra outro, cansou, entra outro, cansou, entra outro, não parava ninguém. E ele te sugava o máximo de você até que você não dava mais aquela história. Hoje te espreme, quando o teu bagaço não usar mais uma gota, lixo e bota outro no teu lugar.
Isso não acontece, né? Nos bancos aí. Acontece. Quase não. Não é raro, mas... É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Então, é um modelo onde você tem que estar num processo de renovação constante, porque você cansa as pessoas, não é sustentável, é uma gestão do medo, e aí você tem que estar sempre renovando e às vezes perdendo uma mão de obra qualificada, experiente, que poderia estar ali somando, mas que não se sustenta. É mais ou menos isso? É por isso que a gente fala muito sobre o uso do feedback. Do instrumento de feedback, que ele é fundamental. Agora, tem que saber fazer o feedback, tem que fazer de verdade, porque fazer feedback é estar comprometido com o colega, é falar questões que são difíceis, porque vão ser conversas difíceis, e aí você precisa ter, obviamente, uma formação em confrontação, com todo cuidado, respeito, né? Porque o intuito tem que ser de contribuir, porque também não adianta. Se o intuito for só de apontar o erro, esse não é o objetivo, ou então só de elogiar. Quantos colegas que, no mercado como um todo, que você acaba vendo o feedback sendo dado por resultado. E que você aponta, você não foi bem aqui, ou foi bem aqui, e qual a consequência disso para a formação, qual a contribuição disso para o desenvolvimento dos colegas? Praticamente nenhum. Então, o feedback, ele basicamente tem que ser comportamental. Tem toda uma metodologia, é óbvio, mas você tem que estar acompanhando o dia a dia, o desenvolvimento do conhecimento, da habilidade, para que você possa, a partir daí, colaborar com esse desenvolvimento e, obviamente, gente, que você se compromete com aquele colega, que é o que se faz em mentoria, né? Então, você acaba tendo um comprometimento com o desenvolvimento e acaba contribuindo para essa formação. Então, você fica levando na tua trajetória aquele colega, e isso é fantástico, né? É excepcional, porque você sabe que vai ter um desenvolvimento e tem que ter um interesse genuíno também de quem está recebendo o feedback, de também tá buscando esse desenvolvimento, e a partir daí você consegue transformações que são incríveis. Eu estava falando da gestão da copeira pelo seguinte, para ser gestor, para dizer assim, para reunir tua equipe e falar assim, gente, vocês têm que fazer 30 cartões de crédito nos próximos 30 dias no mês. Você disse onde tem que chegar, mas você não diz como chegar, né? Você não faz uma gestão que, para mim, liderança pelo exemplo não é a melhor forma de liderança. É a única. Para mim não tem outra. Então, é dizer, tá, você tem que fazer cartão, mas você vai fazer por esse caminho. Inclusive, eu acabei de fazer 5 aqui, desse jeito que eu tô te falando. Quer dizer, eu tô validando. Porque todo mundo já passou pela situação de passar por um treinamento, de assistir um curso, e falar assim, tá, falar dali é fácil. Senta a bunda aqui na agência e, desculpa a expressão, e faz. E todo mundo já passou por isso. Num treinamento de seguridade, de cartão, ou até um curso que você compra. Por isso que eu sempre falo, vai comprar um curso, procura saber a história. Não compra um curso porque tem uma foto num carro caro, numa mansão. Você não sabe nem se aquele carro é dele, também se for. Procura saber o que ele ganhou, o que ele conquistou, né? Qual é a experiência acadêmica, para saber se valida, né? Porque hoje em dia tem muita gente que virou profissional em construir falsa autoridade. Né? Gente que é o chamado churrasqueiro vegano, que eu chamo, né? Então, como é que é isso? Então, a liderança, para mim, ela não é que nem que ela pode ser pelo exemplo, ela precisa ser pelo exemplo. Porque para chegar na mesa, reunir a equipe, falar, você tem que fazer 30 cartões até o dia 30. Chega no dia 15, gente, chega aí. Hoje é dia 15, você tinha que estar com 15, você ainda está com 10. Chama a tia do café, não desmerecendo, que é muito boa, amo a tia do café, que ajudam tanto a gente no negócio. Quando a gente tá ali no meio de uma negociação, vem com aquele cafezinho, aquela aguinha gelada. E que apoiam, né, a negociação. Que apoiam o negócio, né? Mas assim, não precisa você, né, ser uma referência de liderança para dizer isso. Eu acho que precisa ser mais do que isso. Você tem que chegar lá, né? Você tem que estar lá no centro da cidade, você tem que chegar lá em 30 minutos, tá? Mas como? Vamos abrir o GPS, vamos ver o caminho, aqui tem uma obra, né? Se for de Uber é um tempo, se você for de moto é outro. Vamos planejar isso junto, vamos trabalhar na execução e vamos ter ponto de controle onde você possa mensurar. Porque hoje o que eu vejo muito é gestor que é mandador de WhatsApp, controlador de planilha. Desculpa rasgar o verbo, mas eu não sei como é que vocês veem. E eu não acho que é isso que é modelo de gestão, pelo menos não que a gente acredita. Eu acho que tem as duas questões. Eu acho que
o gestor ele não está ali para dizer o quanto precisa ser feito, porque isso aí tem sistema de mensuração, todo mundo sabe. Eu não tenho que dizer para o meu time, hoje, esse mês tem que fazer 30 cartões. Rapaz, o atendente lá, o primeiro atendente de uma agência bancária, ele sabe que tem que fazer 30 cartões. Tá na tela, né? Tá na tela. Então, você não tá ali para fazer isso. Outra coisa que eu vejo muito me perguntar assim, mas o que eles estão fazendo que eles estão vendendo mais do que a gente? Geralmente, o que eles estão fazendo também não é a pergunta certa. Porque você não vai ver ninguém inventando a roda. Você não vai ver ninguém falando, caramba, essa agência aqui que tá vendendo mais previdência do que eu, ela inventou uma maneira singular de fazer isso. Não é assim. Geralmente, a diferença tá no como. Como você tá fazendo o que todo mundo sabe que tem que fazer. Né? Então, por exemplo, você vai fazer ali um trabalho de venda de capitalização. Você tem lá a ferramenta que você tem que fazer, tem lá o teu CRM que te dá os clientes-alvo e você vai trabalhar esses clientes, tá? Mas como você está fazendo? Como é o teu primeiro contato com esse cliente? Como você desenvolve o teu script de negociação? Porque o grande segredo está no como. Então, às vezes, a gente tem que muito parar para pensar e porque as pessoas querem assim, qual é a solução do problema? Não, meu amigo, a solução do problema, ela tá escrita, mas se todo mundo soubesse ler o manual da máquina, todo mundo saberia aplicar, mas tem lá um monte de gente com conhecimento que é o como fazer, é o que faz primeiro, o que faz depois, com qual cuidado que faz. Então, tudo isso é muito importante. Então, hoje eu vejo que a gente entrou na geração do como, né? O que, quanto e o que, acho que já passou. Eu acho que a gente agora tem que pensar no como. E o como dialoga com o que a gente estava falando de gestão, que é como você gere times, é como você vende produtos, porque ninguém aceita mais produto vendido mal feito, ninguém aceita mais produto vendido com obrigação para o cliente. As pessoas querem saber. Agora, você tem que saber como você faz. E se você souber como você faz e aplicar corretamente o como, você vai ter o quanto. Sem sombra de dúvida, você vai ter o quanto. As nossas carreiras, a sua carreira, a minha carreira, a carreira do Luciano, dizem por si só. E a carreira de muitas pessoas que nos ouvem também dizem por si só. Né? Ou seja, diz ali o quê? Eu sei como fazer, eu fiz o como direitinho, eu fui trabalhando e agora eu tenho aqui, tô colhendo os frutos daquilo que eu plantei. A lei da semeadura funciona muito bem para esses casos. Sim, falando em lei de semeadura, tem uma frase do Alberto Saraiva, o presidente do Habib's, que ele é interessante, né? Ele é o português que ganhou dinheiro no Brasil vendendo comida árabe. Né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. E ele diz o seguinte, eu não me preocupo, ele teve um livro, eu li o livro dele, e ele diz, eu não me preocupo com o resultado. Eu me preocupo com um bom atendimento. O resultado é consequência. É isso. Então é meio que o que você falou, que diga-se passagem, eu acho que talvez seja a única coisa que todas as crenças, as fés concordem. Que é a questão de tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja nesse plano, no outro, enfim. Então essa questão da semeadura é muito forte, porque eu sempre digo que uma árvore, ela não faz força para dar fruto. Esse fruto, ele vem de um relacionamento com a luz do sol, com a água da chuva, com a terra. Desse relacionamento vem os frutos. Então, quando a gente tem esse relacionamento com o cliente, a gente entende a necessidade desse cliente e a gente sabe de que maneira a gente vai atendê-lo. Né? Quando você vai num médico, a primeira coisa que ele faz é dizer o quê? O que houve, Fábio? O que houve, Luciano? Para ele entender qual é a tua necessidade, onde dói. Né? Me conta um pouquinho. Então, essa questão é muito importante. Não dá para ter um script pronto, como você falou, para capitalização. Eu estava até almoçando com um lotérico esses dias e eu falei assim para ele, Gustavo, o teu cliente lá que deixa mais dinheiro na tua loteria lá de jogo. Ele falou, tem o seu fulano. Quanto é que ele deixa lá? Sérgio, ele deixa mais de R$1.000 todo mês. Eu falei, legal. E quando ele não ganha, ele pega alguma coisa de volta? Não. Tá bom. E se eu falar para ele que se ele botar o dinheiro aqui nessa situação aqui, ele concorre aos mesmos prêmios pela mesma loteria federal e ele, além de concorrer, ele pega o dinheiro todo de volta com uma pequena correção, só que ele vai ter que esperar 2 anos para isso. Poxa, Sérgio, ele ia soltar fogos. Você tá vendo como é que aquilo que você vê como um problema, ele pode ser uma solução? Você só está oferecendo o produto certo para o cliente errado. Não é mais ou menos isso? Você vai ter que estar... É importantíssimo esse foco na qualidade do atendimento, identificando soluções, mas você precisa partir da necessidade do cliente, que muitas das vezes ele não sabe nem o que ele quer. Perfeito. Você precisa investigar e na conversa com ele, você vai perceber qual é a real necessidade dele, vai apresentar e a partir daí as coisas, obviamente, se você tem uma necessidade e você tem aqui um produto que atende essa necessidade, óbvio que esse encontro fica muito mais fácil. Né? Nesse aspecto, eu costumo dizer que quem primeiro apresenta o problema tem prioridade para apresentar a solução.
Então, quando você vai no médico, você fala, eu tô com a garganta inflamada. Aí o médico fala assim, realmente, tô vendo aqui que tua garganta tá muito vermelha. E ele não senta na mesa e fica te olhando. Ele te dá uma receita. Você entrega para ele uma prioridade de solução porque ele diagnosticou o teu problema. Isso funciona na venda também. A venda é exatamente assim. Aquele primeiro cara que identifica o problema, que entrega o problema, que faz o cliente perceber que ele tem um problema, ele tem prioridade em apresentar a solução. E aí, quando ele apresenta a solução, meu amigo, não tem custo, não tem concorrência. Não, mas no banco tal é mais barato. Não tá isso em jogo. O que está em jogo é que você acabou de ganhar prioridade e apresentar a solução. Então, isso é fundamental. E o segundo aspecto também, que eu acho importante que a gente está comentando, é... Você tem que gostar, né? Você tem que querer fazer bem feito. Isso é fundamental. Você falou do Habib's, e eu fui essa semana num restaurante árabe. Que não tem um bom atendimento. Que é uma outra coisa, né? O Habib não tá botando um centavo aqui. Aqui não. Mas, fui num restaurante árabe, numa viagem que eu tava fazendo, e era o único restaurante árabe, assim, diferente que eu já fui. Bem transado, um atendimento muito bom, e a comida espetacular. E aí eu chamei a dona para conversar com a dona, né? Bati um papo com ela, eu não era da cidade e tudo. E ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, quando a gente veio para cá, nós somos descendentes de libaneses, né? Quando nós viemos para cá, nós descobrimos que na cidade não tinha restaurante árabe. Então nós fizemos primeiro um restaurante pra gente, para depois entregar um restaurante para os nossos clientes. Então, quando você faz para você faz a coisa bem feita. Então, se você está sempre... Isso não é nenhuma visão de egoísmo, nenhuma visão autocentrada. Você vai fazer bem feito porque você tem o prazer de fazer bem feito. Aquilo você quer ser bem feito, só não precisa ninguém te falar que é bem feito. Você quer ter aquela sensação de que você faz aquilo bem feito. E, naturalmente, se você faz bem feito para você vai fazer bem feito para o teu cliente. Vai fazer bem feito para a tua equipe, vai fazer bem feito para aqueles que te cercam. Então, acho que isso também é fundamental, né? Não só você entender o como, mas você também fazer bem feito só para você. E se você fizer bem feito para você vai estar fazendo bem feito para o próximo. Eu costumo dizer que tem algo que o cliente compra antes de comprar o que a gente está vendendo, né? O cliente, antes de comprar o que você vende, ele compra você. Né? Se você não acredita no que você está vendendo, é diferente essa tua venda. Eu achei legal que você falou do médico, porque esse mesmo médico que olha para tua garganta vermelha e te dá uma receita, se você parar para pensar, é uma loucura, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E você não tem qualificação técnica, nós não temos, para identificar se aquela fórmula química que a gente está tomando vai nos curar, ou não vai dar em nada, ou vai nos matar. A gente simplesmente toma algo que pode, inclusive, ser um veneno, de uma pessoa que a gente acabou de conhecer há 5 minutos. A gente sai dali, às vezes ele dá até uma amostra grátis, toma aqui, você me dá um copo d'água, tu já vira. Então, vai muito na questão da confiança, né? Porque a gente não tem qualificação técnica. Eu digo o seguinte, o teu cliente, ele não quer saber se teu produto é bom, ele não quer saber se teu produto é o melhor, ele só quer saber se ele pode confiar em você. Se ele confiar em você, ele faz o que você mandar ele fazer. Inclusive, às vezes, até ele sabe que o teu produto não é o melhor, que a tua taxa não é mais barata, mas ele fala, cara, é o João que eu tô aqui sempre, é o João que, me liga no dia do meu aniversário. Sim. É o João que, chega aqui e fala de futebol no banco. Esse cliente não vai te trocar por uma taxa. Esse cliente, ele confia. Então, para que se ganhe essa confiança, você precisa ter relacionamento, porque a confiança é a base de qualquer relacionamento. Amizade, matrimonial. Então, se o teu cliente, se você relaciona com esse cliente, se você visita, se você bate papo, se você faz o rapport, cria essa conexão, as pessoas dizem, tem que prospectar o cliente para depois criar uma conexão. Eu digo o contrário, você conecta para prospectar. Se tem conexão, esse cliente vem. E aí, com essa conexão, você gera relacionamento, relacionamento gera confiança, confiança gera negócio. É inevitável. E eu achei legal também que você falou da questão de... Você falou de resolver o problema, né? Quem resolve o problema... Quem apresenta o problema tem prioridade de apresentar a solução. Eu faço sempre uma analogia com o seguinte, Fábio. Vocês amanhã ganharam na loteria, ficaram milionários. Eu sei que vocês já têm muito dinheiro, mas vamos dizer que vocês amanhã estão milionários. E aí você, naturalmente, você tem que ter uma segurança para tua família, você tem que ter um carro blindado, você vai ter que ter todo um aparato que você não precisava ter. E aí você, de repente, tem 2 propostas para ter um chefe da tua segurança. Você tem um soldado da PM e você tem um cara do BOP lá, de alta patente. Quem é que você prefere colocar como chefe da tua segurança? Sem sombra de dúvida, é o mais qualificado, né? Que seria o mais cara confiável. Seria o cara do BOP. É, o cara do BOP, mais confiável. Então, por que você chama esse cara do BOP? Porque o cara do BOP é um cara que naturalmente resolveu muito mais problema que o soldado da PM. Já passou por muito mais adversidade, muito mais situações difíceis. Então, às vezes as pessoas falam pra mim, não, porque eu tô numa agência muito problemática. Cara, problema serve para 2 coisas, eu digo.
primeiro para te promover. Quem mais resolve o problema, mais é promovido, mais vende, mais ganha e te qualifica. É o problema que te qualifica. Diz que mar, como é que é? Mar tranquilo não faz bom marinheiro, não é isso? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Eu lembrei até do Walter. Um chefe nosso está aposentado, mandar um abraço para ele, Walter Valente. Walter Valente, grande cara. Uma vez o Walter Valente me tirou de uma situação de zona de conforto, me colocou numa agência que era a última colocada, eu era gerente empresarial na época. Eu fiquei revoltado com ele, né, na minha juventude, não entendi aquele processo, tudo. E ele me ouviu durante um bom tempo e no final ele falou assim, não, mas eu vou manter a minha decisão porque eu sei que vai ser melhor para você. Mas eu não sabia que era o melhor para mim. E eu saí de lá daquela agência promovida a gerente geral. Se eu não tivesse vivenciado toda aquela dificuldade daquela unidade, né, não tivesse ido para lá e percebido todo aquele problema e desenvolvido novas competências, novas abordagens, eu não teria sido promovido. Então, é o que você falou, às vezes o mar calmo, ele não vai fazer um bom marinheiro mesmo. Às vezes você precisa de uma confusãozinha ali. Então, tem que tomar muito cuidado na questão do crescimento profissional, porque às vezes a gente tende a buscar muito a zona de conforto. E o ideal para a gente é ser realmente desafiado, porque o desafio vai causar aquele processo de empurra. Sempre que eu falo que não é natural, tem que ter alguma coisa ali diferente. E aquele processo de empurra, ele vai te dar uma velocidade maior de crescimento, sem sombra de dúvida. Isso se você estiver atento ao como. Estiver atento ao que você está fazendo, de que maneira você está fazendo, sem abrir mão do teu processo de gestão natural, o que é da tua personalidade, o que você tem de elementos pessoais que você aplica. Então, tudo isso você vai conectando e vai fazer um gerente singular. Só você é do jeito que você é, Sérgio. Eu nunca encontrei ninguém que fosse igual a você. Porque você tem personalidade, característica, tem história e que trouxe você para um ponto que você está hoje. Então, é muito difícil copiar isso. E é o que as empresas mais tentam, né? O que é uma empresa de sucesso? Ela tem um produto que ninguém consegue copiar. Né? Então você pode se tornar um profissional que ninguém consegue copiar. Só depende de você, depende da tua história, como você vai construir o como dentro das dificuldades que você tem. Perfeito. É a questão da experiência, né? Falando em vendas, as empresas não vendem só um produto ou um serviço. Tem toda a questão da experiência de vivência do cliente, porque o cliente fica na fila do teu banco de manhã, ele entra estressado, ele fica muito mais tempo na fila da Disney e sai de lá feliz pagando caro. Sem dúvida. Então o problema não é a fila, né, Luciano? É o que acontece depois da fila, a questão da expectativa, é isso? Exatamente. Por isso que você tem que ter as habilidades desenvolvidas segundo as tuas características. Você vai ter uma jornada inicial, só que o desenvolvimento dessas tuas habilidades, o teu entendimento e a tua leitura segundo as tuas características é que vão te levar a entender essa necessidade do cliente e saber como superar eventuais adversidades, né? E, através disso, conseguir levar uma melhor visão do teu produto, do teu negócio, do teu serviço. E nessa questão do teste, que você falou de atender a expectativa do cliente, eu digo sempre que a nossa visão ela tem que ser não só atender, como superar a expectativa, né? Porque a gente sabe que a gente não se frustra com pessoas ou com coisas, a gente se frustra com expectativas que a gente cria, né? Se eu digo assim, você tá lá no centro da cidade, saindo de uma reunião, começa a cair aquele toró, aquela chuva, e aí surge dos bueiros, assim, os camelôs, né? Com aqueles guarda-chuva ali, R$20 e tal. Você, tá de terno, vai chegar encharcado, você vai me dar aí. Se aquele guarda-chuva quebrar daqui a 3 dias, você não fica muito frustrado, não, fica? Não. Você não tinha muita expectativa, R$20 na mão da ambulante. Você não tem muito. Agora, entra numa loja lá no shopping, paga 200 num guarda-chuva, parcela em 2 vezes, sai de lá e esse guarda-chuva quebra no outro dia. Você se frustra. Quer dizer, não tem a ver com guarda-chuva, tem a ver com a expectativa que você criou. Eu digo até sempre o seguinte, cria planta, cria cachorro, cria filho, mas não cria expectativa. Criar expectativa pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Então, é muito legal, e até como dica de venda, a gente sempre fala, você vai fazer uma entrega em 5 dias, fala pro teu cliente 7, entrega em 5, e aí você tá superando a expectativa. A gente vê ao contrário, o cara diz que vai entregar em 5, entrega em 7. E aí o cliente fica, né? Então, atende a expectativa, supera a expectativa, mas no final deu errado. E aí também é uma coisa que eu sempre falo, deu errado, às vezes um mau atendimento solucionado, ele encanta mais do que um bom atendimento, porque justamente entra nessa questão da expectativa. Porque se eu vou com uma expectativa de comprar esse celular, qual é a minha expectativa? Que ele ligue, que ele acenda, que ele fale, que eu consiga baixar aplicativos. Então, meio que eu liguei, baixou o aplicativo, acendeu a luz, falou,
Foi mais que obrigação, era a minha expectativa. Agora, quando eu tenho uma expectativa superada, é quando ele faz mais. Agora, se esse celular vem não funcionando, dependendo da forma como eu levo lá na Apple e eles vão me atender, isso pode me encantar mais até do que se ele chegasse funcionando. Faz sentido? Eu tive uma história pessoal do Zona Sul, de um professor meu. Você vê como é que isso foi em 2002, eu não esqueço essa história. Ele foi no mercado Zona Sul, no Rio de Janeiro, ele divorciado, a filha veio visitá-lo no domingo, foi fazer aquela macarronada de domingo, e ele foi comprar um molho de tomate. E aí ele chegou lá no caixa, não tinha esse molho de tomate, e aí a caixa falou pra ele assim: como é que vai, seu fulano? Que ela já viu, já pede pra digitar o CPF, já aparece o nome. Dale Carnegie, né? Como fazer amigos influenciar pessoas, diz que o nosso nome é a música mais doce que a gente pode ouvir. Chamou pelo nome. Como é que vai, seu Jorge? Tudo bem? Tem alguma coisa que o senhor procurou e não encontrou? Aí ela já tá usando até o cliente para poder direcionar um item que esteja faltando e também como uma forma de atender esse cliente. Ele falou: olha, infelizmente eu queria um molho de tomate tal, mas minha filha veio me visitar, queria fazer uma macarronada, eu não encontrei. Ela tá ótimo, seu Jorge. A gente pede desculpa pelo inconveniente. Tá anotado aqui, ele pagou, foi embora. No dia seguinte, a campanha dele toca de manhã. Era um motoboy do mercado, blim blom, com molho de tomate que ele pediu, com laço vermelho, e entregou para ele e falou: é cortesia. Eu pergunto a você, se ele acha aquele molho de tomate lá e vai embora, tinha sido a mesma coisa? Não. Eu te pergunto, ele vai comprar outro mercado na vida? Não. Eu te pergunto, ele contou isso numa sala de aula lotada para 50 alunos, e hoje eu tô contando aqui mais de 20 anos depois. Então, às vezes, um mau atendimento solucionado, ele impacta mais do que um bom atendimento. E nesse aspecto aí, e nesse aspecto do atendimento, quando você tem um problema, você não pode sumir, né? Porque geralmente quando se tem um problema, você tende a sumir, você quer distância, não quer aparecer. O antinatural é exatamente você aparecer. Eu tenho um caso também interessante de um comandante de uma alta patente, né, das Forças Armadas, e eu estava fazendo uma negociação com ele que envolvia grandes cifras, e aí alguma coisa deu errado lá no final do caminho. E aí eu liguei para ele e falei: eu queria ir conversar contigo. E aí ele me recebeu, expliquei para ele o que tinha dado errado, eu falei: mas eu fiz questão de vir aqui, da mesma maneira que eu vim te oferecer e te mostrar, eu vim agora dizer o que deu errado, e tenho aqui 2 saídas pra gente consertar isso. E aí eu me lembro que primeira coisa que ele falou na mesa, ele falou assim pra mim, falou: dificilmente quando dá um problema as pessoas voltam aqui e dizem que deu problema. Aí geralmente as pessoas fogem. Então naquele momento eu senti que eu ganhei o cara ali. E uma das 2 soluções que eu apresentei, ele escolheu uma e depois deu tudo certo. Então, às vezes, um problema te cacifa, é uma oportunidade para você ganhar mais credibilidade e confiança com o teu cliente. É o que você mais ou menos falou também. Nas 2 vias, tá? Nas 2 Porque vias. O cliente tem um problema e às vezes o vendedor, né, foge. E também, às vezes, o cliente tem um problema e ele não vem dizer que teve problema. Perfeito. Ele simplesmente vai embora e ainda fala mal de você para 10 pessoas. Eu digo que o bom cliente é o que reclama, porque ele te dá a oportunidade de você identificar o erro e tentar reverter aquilo numa solução, até para que não aconteça com outros clientes. Tem o cliente que simplesmente foge. Gente, espero que vocês tenham gostado. Agradecer Fábio Quintino, Luciano Castro, por essa aula de gestão. Uma honra estar aqui com vocês, gestores e líderes que são maiores referências para mim hoje, que eu respeito tanto. Aprendi muito com vocês aqui hoje, tenho certeza que a turma também gostou. Estaremos juntos aí outras vezes. Muito obrigado. Legal, Sérgio. A gente que agradece. Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio. Um abraço, pessoal.